Fala pessoal, Marcelo aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês as configurações que eu utilizo aqui no fatiador para imprimir peças que precisam de suporte. Eu vejo que é uma dúvida recorrente do pessoal, né? Imprimir com suporte. Até existe a frase de que suportes são insuportáveis, mas não precisa ser assim, galera. E eu vou mostrar para vocês configurações simples que eu faço aqui no fatiador que vão permitir com que vocês imprimam com qualidade mesmo com suporte. Mas antes disso, pessoal, se você não for inscrito ainda, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho também para receber notificação sempre quando houver um vídeo novo. Nós temos grupos no WhatsApp, tanto de ofertas quanto também de discussão sobre impressoras 3D, sobre o mundo em 3D no geral, né? E os links vão estar aqui abaixo também. Então vamos lá, pessoal, vou para a tela do meu computador aqui mostrar para vocês as configurações que eu geralmente faço aqui para imprimir peças que precisam de suportes. Eu vou mostrar no Orca Slicer e eu vou utilizar a impressora Ender 3 V3 SE para fazer a impressão dessa peça e mostrar para vocês o resultado final. Bom, pessoal, aqui na tela do meu computador, então, eu tenho essa peça aqui, que é um vasinho, né? Aqueles vasinhos Bob. Eu escolhi esse modelo aqui em específico, poderia ter sido esse aqui também, que ele vai precisar de suporte, mas eu escolhi esse modelo aqui pra gente fazer o vídeo, né? Até porque ele tem uma parte aqui que ela é totalmente impressa, digamos assim, no ar, né? Então aqui, ó, a gente pode observar que ele tá no ar, e essa parte aqui com certeza vai precisar de suporte, né? Porque se você não colocar suporte aqui, o bico vai passar nessa região, vai depositar material ali no ar, você pode perder toda a sua impressão. Aqui também no braço dele, né? A gente pode notar aqui que é impresso totalmente no ar, né? Se a gente não colocar suporte. Então eu vou mostrar para vocês aqui as configurações que eu utilizo aqui no Orca Slicer para poder resolver esse problema aqui de falta de suportes aqui nessa região. E para isso, pessoal, a gente vai trabalhar aqui basicamente na aba de suporte no Orca Slicer. Vindo aqui em cima, né, a primeira coisa que eu faço é habilitar o suporte. Então eu clico aqui nessa chavinha. Aqui já vai estar tudo habilitado porque eu já fatiei essa peça aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui e falar também, né, o porquê eu faço essas modificações aqui. Então eu ativo o suporte, ativo aqui o suporte em árvore. Pode ver aqui que a gente tem várias opções aqui de normal, árvore, normal manual e árvore manual. Esses outros aqui eu posso demonstrar em um outro vídeo, mas basicamente para peças nessa geometria aqui, né, uma geometria mais orgânica, eu seleciono aqui o suporte em árvore. Aqui no estilo, eu seleciono o suporte orgânico. Os outros aqui, pelo que eu pude perceber, eles geram alguns perímetros que, na verdade, são desnecessários nos suportes, né? Inclusive, ele gera até com um preenchimento dentro do suporte, o que eu achei bem esquisito. E isso pode atrapalhar na remoção do suporte, né? Então, eu deixo sempre aqui no orgânico. Outra opção que eu ativo aqui também é essa aqui, ó, On Build Plate Only. Isso significa que o suporte, ele não vai ser impresso em cima da peça. Ou seja, como a gente pode perceber aqui, né? O braço, ele tá passando aqui por cima de uma parte da perna aqui. Se eu não marco essa opção, muito provavelmente ele vai colocar suporte aqui por cima da perna para poder adicionar a camada de suporte aqui para esse braço. E isso aqui pode danificar a peça a ponto que deixe algumas marcas aqui, né, na perna. Então eu marco essa opção aqui para que os suportes sejam colocados aqui somente em contato com a mesa de impressão e não em cima aqui da peça. Então eu deixo essa opção aqui marcada. E aí rolando aqui um pouco para baixo, a gente vai encontrar algumas opções aqui. A primeira é a Top Z Distance. Ela basicamente fala qual vai ser a distância entre o meu suporte e a minha peça. Se eu zerar isso aqui, o suporte vai grudar na peça e isso vai gerar vários problemas, entre eles a remoção do suporte, né? Vai ser bem complicado remover esse suporte. Então eu coloco aqui no mínimo 0.15, eu acredito que é uma distância bem interessante aí, não vai ficar grudada na peça, mas também não vai ficar tão longe da peça. Eu vou fatiar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, na distância de 0.15 milímetros, deixa eu ver se vai dar para demonstrar aqui bem de pertinho. Ó, aqui, ó, a gente pode ver que o suporte, né, a área aqui da interface do suporte não tá encostando na peça, mas é uma distância muito pequena a ponto de que quando o material for depositado aqui, esse material não seja jogado no ar e não vai ocasionar erros de impressão, né? Então ele não tá nem tão perto e nem tão longe também. É importante dizer que se você coloca uma distância maior aqui, não vai adiantar nada você colocar suporte, né? Porque vai ter uma distância muito grande entre o suporte e a peça e você vai imprimir no ar igual. Então não adianta colocar uma distância muito grande aqui achando que isso vai resolver o problema. Só vai gerar outro problema. Outra configuração que eu faço também é essa aqui, ó, Top Interface Layers. Eu sempre coloco o máximo que ele oferece aqui, que são 3 camadas de interface. A interface é essa parte verde mais escura aqui que a gente tá vendo, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei para ele gerar 3 camadas, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, para gerar 5 camadas. E aí vamos
fatiar a peça aqui novamente. E aqui vocês podem ver, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas de interface. Eu coloco essas camadas a mais de interface para ter uma facilidade também para remover esse suporte depois, né? Porque se eu coloco poucas camadas de interface, pode ser que ocorra algum problema ali que a peça grude no suporte, então eu coloco várias camadas para proteger mesmo a peça e para facilitar a remoção depois. Eu vou voltar aqui para 3, porque nos testes que eu fiz, 3 camadas de interface já foram o suficiente para eu conseguir remover com uma certa facilidade esse suporte. E outra configuração que eu faço também é o Top Interface Spacing. Aqui eu sempre deixo em 0.2 e o que é isso, né? Esse espaçamento é justamente esse espaçamento aqui, ó, entre uma linha e outra da interface de suporte. Nos testes que eu fiz também, 0.2 foi um valor que para mim é aceitável. Você pode até diminuir aqui, ó, para 0.1 e ele vai ficar bem lisinho essa parte aqui de cima. Ó, pode ver que juntou um pouco mais as linhas aqui, ó. Então isso aqui também ajuda a ter uma superfície embaixo da peça ali um pouco mais lisa também. Eu faço outra configuração também, na verdade outras duas configurações aqui na aba de velocidade. Aqui na velocidade de suporte, como eu estou imprimindo a peça já em uma média aí de 60 milímetros por segundo, eu deixo a velocidade de impressão do suporte também em 60 milímetros por segundo. Mas você pode diminuir isso aqui também se você desejar. E outra configuração que eu adiciono também é essa Slowdown for Overhangs. Essa aqui é interessante porque essa peça aqui, em alguns pontos, como a gente pode observar aqui, ó, são pontos que, aqui, né, são pontos que tem um overhang, então eu prefiro imprimir essa parte aqui um pouco mais lenta, até para não dar nenhum problema também de superaquecimento ou algo nesse sentido e ficar aqui com uma superfície que não vai ficar tão agradável, né. Tanto é que se a gente observar aqui na aba de velocidade, ó, selecionando aqui a visualização de velocidade, a gente pode ver aqui, ó, que a velocidade nesse overhang aqui, ela vai ser menor. Tem pontos aqui que ela vai chegar até 10 milímetros por segundo, vai imprimir bem devagarzinho mesmo. Isso aqui é interessante, inclusive, até para questões de resfriamento, né? Essa parte aqui que pode ocasionar algum problema de superaquecimento, né? Onde a peça vai ficar com acabamento ruim por conta de não resfriar muito bem a camada. Isso também pode resolver e ajuda também aqui nas configurações do suporte orgânico que eu estou utilizando. Então sempre habilita essa opção aqui também. E outra opção que eu ativo aqui também é vindo aqui nas configurações da impressora e vindo aqui na parte de extruder. Eu ativo essa opção aqui, ó, o Z-Hope. Eu deixo ele como normal e coloco aqui a altura de 0,2. Ou seja, eu quero que o meu bico se desloque um pouco para cima para fazer as movimentações ali de travel e tudo mais, né? Para que esse bico não esbarre no suporte e ocasione aí a queda do suporte, né? Se um suporte cair, por exemplo, pode ser que a minha peça também fique comprometida. Então eu gosto de adicionar esse Z-Hope aqui para que justamente isso não ocorra, né? Esse problema não ocorra do bico pegar na peça. E aqui o 0,2 é a altura que esse Z-Hope vai ocorrer. Então eu sempre coloco a altura de 0,2 ou a camada que eu estou imprimindo, né? Seja 0,24 ou por aí vai. Mas eu deixo 0,2 aqui que pelo menos para mim aqui funciona legal. E é isso, pessoal. Essas são as configurações que eu faço aqui de suporte. Eu vou imprimir essa peça e vou mostrar para vocês depois como que vai ser a remoção desse suporte. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a peça então que a gente imprimiu e aqui os suportes que a gente configurou. Eu coloquei um brim nessa peça aqui também porque isso aqui é danado para desgrudar da mesa, então coloquei um brimzinho aqui para não ter perigo de desgrudar. E vamos remover esses suportes agora, vamos ver se a nossa configuração aqui funcionou, né? Vamos tirar esse brim aqui primeiro. Aqui é a interface, ó, dá pra gente ver a interface ali do suporte. Vou remover o restante aqui. Basicamente já saiu o suporte inteiro. Mas olha só, pessoal, aqui é a configuração, né, de interface que a gente colocou. Poderia ter diminuído a interface ali também. Ficou um suporte que não ficou complicado de remover. Só aplicar um pouquinho de força, não precisa ser muito também, não precisa exagerar. Se tiver um pouco difícil de tirar na mão, né, você pode utilizar um alicatinho também, não tem problema. E ficou assim, ó, a parte de baixo aqui, ó. Infelizmente não tem muito o que fazer, né, é uma superfície que ela é um pouco mais inclinada mesmo, mas como a peça vai ficar dessa maneira em cima da mesa, né, então isso aqui não vai ficar nem visível. E mais uma vez, né, como isso aqui ia ser impresso no ar e está sendo impresso em cima de um suporte, aqui a camada base, né, ela vai ficar nesse aspecto aqui mesmo. A gente pode dar um acabamento aqui depois, tirar alguma rebarba ou outra para melhorar, mas olha só, fica dessa maneira. E aí, claro, né, no meu caso aqui tem alguns fiapinhos, vou tirar depois, mas isso é tranquilo. Mas ficou assim, pessoal. E aí, o que vocês acharam das configurações? Vocês
já faziam algo parecido com isso que eu faço por aqui. Inclusive, se vocês tiverem mais dicas também de suporte, é só deixar nos comentários aí, viu? Bom, pessoal, essas são as configurações de suporte que eu utilizo por aqui. E em todas as peças que eu preciso utilizar suporte, que são suportes orgânicos, né? Eu utilizo essas configurações e a remoção dos suportes são da forma que vocês viram aí no vídeo. Não é uma remoção difícil de ser feita, né? Se você precisar de uma chavinha, um alicatinho, alguma coisa, você pode utilizar também, vai ser até um pouco mais fácil de tirar. O suporte sai numa boa, é só você tomar um certo cuidado ali, né? Dependendo da região que você colocar ali o suporte na sua peça, pode ser que ocasione a quebra aí da peça, né? Ou algo nesse sentido. Então é bom tomar um cuidado também. E eu quero saber aqui nos comentários quais configurações a mais vocês utilizam. Se vocês utilizam configurações diferentes também dessas que eu coloquei por aqui, quero que vocês deixem aqui nos comentários para eu saber também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se você não for inscrito ainda, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho também para receber notificação sempre quando tiver um vídeo novo por aqui, beleza? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.